Essa dívida é impagável. É impagável. Assim como é impagável a dívida sobre o povo preto, os negros, que foram trazidos escravizados no maior crime da condição humana que já existiu sobre um povo. Assim como é impagável a dívida com os povos originários, porque aqui eles estavam. Senador Davi, meus caros colegas, a civilização foi montada a partir do reconhecimento das dívidas impagáveis. Se não fosse assim, nós ainda estaríamos, e já concluo, senador Davi, se não fosse assim, nós ainda estaríamos, tal qual os romanos, nos deliciando em levar os cristãos para os coliseus e lá serem vítimas de diversão quando eram jogadas as feras. Ele diz nas redes sociais, né, o atropelo do marco temporal no Senado é uma afronta à Constituição Federal e às árduas conquistas de direitos por parte das populações indígenas. Não é assim que pensa uma outra parte, que foi justamente a que aprovou isso no Senado, como o senador Sérgio Moro, que também se pronunciou a respeito. Precisamos desse PL para ter segurança jurídica no Brasil em relação a essa matéria. Concomitantemente, cabe ao governo e cabe também a essa Casa Legislativa encontrar respostas às demandas legítimas da população indígena na forma de encontrar oportunidades de desenvolvimento para que possam, sim, mantendo a sua cultura, e isso é essencial, seguirem o caminho da prosperidade, assim como todos os outros brasileiros. Ele, inclusive, destacou, e a coragem, foi o que ele falou, né? A coragem institucional do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que fez questão de dizer também que essa votação do marco temporal não é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal e nem um revanchismo. Vamos ouvir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei, de sanção ou de veto. Então, eu quero apenas fazer esse registro que o pronunciamento do Senado nesse instante, na linha e na esteira do que já foi o pronunciamento da Câmara dos Deputados em relação a essa matéria, é a expressão daquilo que se desincumbe uma Casa Legislativa de representar a sociedade. De fato, há muitos pontos. Tá aí, para representar a sociedade. Já outros dizem que é uma afronta à Constituição e um revanchismo que ele nega, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Começa com você, Josias. O que foi essa aprovação ontem no Senado do marco temporal? Fabíola, essa aprovação não foi uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. A decisão do Senado, que avalizou, confirmou a aprovação já realizada na Câmara, ofende a lógica, ofende a inteligência alheia. O Congresso tem todo o direito e até o dever de legislar, mas precisa fazê-lo com respeito ao ordenamento jurídico. O que fez o Supremo Tribunal Federal? O Supremo aplicou, neste caso da demarcação das terras indígenas, o artigo 231 da Constituição Federal. Esse artigo, Fabíola, nota que são reconhecidos aos indígenas brasileiros a organização social, os costumes, as línguas, as crenças, as tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí diz também o texto constitucional que compete à União demarcar essas terras para fazer valer este direito constitucional.
Então, aqui está muito claro o texto da Constituição. Não é possível considerar que os indígenas têm direito às terras apenas aquelas das quais eles não foram expulsos até a data da promulgação da Constituição de 88. Não, eles têm direito às terras. Se alguém ocupou, fez isso indevidamente. E o Supremo, inclusive, na sua decisão, prevê algo que foi regulamentado ontem, enquanto o Senado tramava contra a lógica, o Supremo regulamentava a decisão que tomou na semana passada, prevê indenização para quem ocupou terras indígenas de boa fé. Se é que isso é possível, mas o Supremo, numa evidência de que não está procurando confusão, determinou que devem ser ressarcidos aqueles que ocuparam de boa fé terras indígenas. Como o Senado tomou a decisão ontem por lei ordinária, é um projeto de lei, não é uma emenda constitucional. Por isso, a decisão ofende a lógica, ofende o ordenamento jurídico. Se quer alterar a decisão do Supremo, e pode fazer isso, o Congresso precisa aprovar uma emenda constitucional que modifique esse artigo 236 da Constituição que fundamentou a decisão do Supremo. Essa decisão do Supremo não é passível de reforma por meio de projeto de lei, só uma emenda constitucional. Isto vai para a mão do Lula. Não há outra alternativa para o presidente, Fabíola, senão vetar esse projeto. Aliás, esse assunto todo veio à tona porque a Rosa Weber retirou esse julgamento do Supremo da gaveta. E um dos méritos dessa decisão da ministra Rosa Weber, que agora deixa a presidência do Supremo para se aposentar, foi o fato de romper um ciclo de cinismo, de hipocrisia. Então estava todo mundo intocado, todo mundo enfiado na sua toca, inclusive o Lula, que se fingia de morto. A Rosa Weber trouxe o assunto à tona, o Supremo deliberou e o Congresso agora decidiu sair da sua omissão para legislar sobre essa matéria, mas o faz de forma inadequada, como disse, por meio de projeto de lei e não de emenda constitucional. O Lula vai ter que vetar, se quiser manter o nexo da sua presidência. O veto do Lula devolverá a bola para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto. Se o Congresso derruba, aí você vai ter em vigor, Fabíola, uma lei que é inconstitucional. Alguém vai questionar no Supremo. E o assunto volta ao Supremo Tribunal Federal, que dará a última palavra sobre a matéria, até que o Congresso decida, se tiver votos para isso, aprovar uma legislação constitucional, uma reforma da Constituição.